Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança na área da saúde, qualidade de vida, bem-estar emocional, mental e, nesses momentos atuais, até mesmo espiritual. Como diz o pessoal lá que eu entrevisto, né, os meus convidados, ilustres convidados das faculdades trilógicas, o mundo está invertido. Ou melhor, as pessoas estão invertidas, né? Está de cabeça para baixo, falando português mais simples aí no caso. E todo esse estresse, toda essa correria acaba gerando o quê? Desequilíbrio da nossa saúde, né? Daqui a pouquinho você tem uma azia mais forte, tem uma dor nas costas, dores de cabeça, ou seja, a tua saúde não é mais a mesma. E como faz parte do meu trabalho pesquisar o que nós temos de, eu não digo de novidades, né? Mas profissionais que trabalham de forma diferenciada. Lógico, eu entrevisto os médicos também, no sistema tradicional de alopatia, mas tem situações que não será o antibiótico, tem situações que não será o antitérmico que vai resolver o problema. Nós vamos entender um pouquinho na nossa live de hoje sobre o que o meio ambiente carregado negativamente, quando eu falo carregado negativamente, é aquele meio ambiente que não está legal para a saúde humana. Como é que eu vou saber se aquele ambiente não está bom para a minha saúde? Eu encontrei o naturopata, né? Ele tem uma formação bem diferente, né? Porque ele é um profissional da área de informática, da área de tecnologia, mas um profundo estudioso, né, da saúde humana, com terapias alternativas. Enquanto a gente não encontra uma palavra mais adequada para essa terapia alternativa, terapia complementar, outras ciências, né, que na verdade são ciências, são estudos, mas que no Brasil normalmente não dá o devido valor. Eu entrevistei o Dr. Mercola nos Estados Unidos, que é um naturopata, é um dos maiores nomes na referência de tratamento de saúde de forma natural, e ele é muitíssimo respeitado. Aqui no Brasil a gente está construindo, né? Nós estamos construindo a credibilidade, eu fico grato por isso, porque eu tenho ajudado, né, através do meu canal, a levar informações de naturopatas, de pessoas estudiosas, autodidatas e até mesmo pessoas que fazem pós-graduação, como é o caso do Daniel Fleck, que sempre está estudando e os médicos nem sabem que isso existe. Essa é a pura verdade. Lógico que a maioria não sabe. Nós temos bons médicos que estudam isso com muita seriedade, né? Inclusive o Dr. Lai Ribeiro é um dos grandes defensores, mas a gente está aqui hoje para ver, então, com o Daniel Fleck, o que tem no nosso ambiente de trabalho, o que tem na nossa residência, na nossa casa, ou o que tem comigo mesmo, né, que prejudica a minha saúde. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete, e eu já vou começar fazendo essa pergunta para ti, né? No dia a dia nosso, né, o que você interpreta que faz mal para a nossa saúde e as pessoas não prestam atenção? E tem como eu me proteger? Tem como eu me blindar desses malefícios que estão aqui passando através aqui da nossa Câmara, mas que estão danificando a nossa saúde? Tem muita coisa ruim aí no nosso dia a dia, Daniel? Bom dia, é uma honra estar no seu programa, né, sendo entrevistado. Obrigado. E sobre o ambiente, a gente infelizmente, está cada vez mais num ambiente bem agressivo, né? Toda essa tecnologia, na verdade, a gente já nasceu com tecnologia, né? A gente é inibido dessa nossa comunicação entre as pessoas, né? A gente está cada vez menos um ser menos social,
né, e recorrendo à tecnologia para se comunicar e depender, né, e hoje em dia, se a gente for ver essas tecnologias, né, uma tecnologia que está bem dentro de casa e está em qualquer lugar é a tecnologia do Wi-Fi, né, que é uma frequência de 2,4 GHz. Casualmente, é a mesma frequência do micro-ondas que algumas pessoas usam para aquecer o alimento. Olha E que interessante. que Então, a frequência do Wi-Fi do micro-ondas é a mesma? o magnetron, que aquece o alimento, né, por agitação molecular, ele é na mesma frequência de 2,4 GHz, só que é uma potência altíssima. Né? E outra coisa que as pessoas não sabem, também, né, já engatilhando com micro-ondas, que ele altera molecularmente o alimento. Tu não tem mais o mesmo alimento depois que ele passou pelo micro-ondas. Se tu pegar 2 copos de água, né, uma água, e pegar 2 plantas similares, né, igual não vai ter. E tu alimentar uma das plantas com uma água que foi aquecida e depois ela foi resfriada, do micro-ondas, a planta do micro-ondas, né, que foi com a água do micro-ondas, ela não vai viver, Então, peraí, infelizmente. Daniel, você está dando uma boa exemplificação aqui de um teste. Então, eu tenho lá em casa, eu tenho vários vasinhos, né, que eu deixo ali no nosso jardim ali de casa. E, logicamente, eu sempre estou ali fazendo o trabalho de jardineiro leigo. E eu Ah, faço mas é ali, né, bom. pego ali a água e faço o meu trabalho. Então, eu posso fazer uma experiência da seguinte maneira: eu pego lá 2 copos de água, né? Um copo eu faço o aquecimento pelo micro-ondas durante quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos? Deixo Pode ser esfriar 2 minutos. 2 minutos. Deixo esfriar e Uhum. depois eu pego um vasinho. Me explica melhor essa experiência para comprovar que o produto que entrou é diferente do produto que vai sair do micro-ondas. Eu até, a minha filha, né, ela fez um trabalho na escola dela sobre essa questão dos efeitos das ondas eletromagnéticas, né, e num desse trabalho, num dos objetivos era mostrar exatamente essa experiência, né, que é esquentar a água, né, no caso ela era entre 2 e 13 minutos que ela usava, assim, para ferver, e elas fizeram todo o acompanhamento fotográfico do declínio de uma das plantas, né? Sem falar na radiação que vaza do micro-ondas, né? Que também é um absurdo. O pessoal que fica na frente do micro-ondas, ele é bombardeado por essa radiação de 2,4 GHz, que cozinha o alimento e, de uma certa forma, está interferindo nas células da pessoa também. Né? Principalmente hoje em dia, as infraestruturas das casas, elas não usam aterramentos e outras questões, outras proteções, né? Então, tu tem um micro-ondas na tua cozinha que não esteja aterrado, ele não está blindado. Então, as ondas vão vazar e vão quem estiver por perto. Elas chegaram, nas minhas medições, elas chegaram a 1,5 m, 2 metros, conforme a qualidade do aparelho. E daí elas provaram nessa experiência essa questão da planta, né, degenerando em função da água que houve uma alteração. Olha, a Celise está fazendo um comentário aqui que o médico Dr. Fernando Lemos diz que desde 2003 as micro-ondas têm proteção contra os micro-ondas, né? Tem uma proteção, uma blindagem ali no aparelho. Você concorda com essa informação? Não, existe a blindagem, só que a blindagem ela não é efetiva, né? Eu tenho os medidores, né, como eu lhe falei antes em off, né? E pelo medidor a gente faz a comprovação, né, desse vazamento da energia eletromagnética. Então, tem uma grade de proteção que ela só vai funcionar se tiver um bom aterramento. Mas mesmo em micro-ondas aterrados, tem vazamento. Bom, então, primeira coisa eu acho que é não ter o micro-ondas, né? Mas quem precisa ter o micro-ondas, o segredo básico ou a necessidade inicial é ter aquela tomada 100% aterrada, que muita casa no Brasil não Exato. tem, né, Daniel? Tem aquele pessoal que vai lá e põe no fio neutro lá, também não serve para nada. Alguns profissionais, não tão profissionais assim, né, que fazem um aterramento incorreto, né? Tu tem que ter o fio terra, a bitola certa e eficiente para realmente ele gerar essa blindagem, essa proteção contra choque em carcaça de aparelhos, né? Tá. Então essa é uma das questões assim que dentro que a gente falou que acontece, né? Um exemplo bem comum. Bom, então
micro-ondas para esquentar a mamadeira, micro-ondas para esquentar a água, para fazer aquele chá que a pessoa toma à noite rapidinho. Então, é a pior coisa que a pessoa poderia estar fazendo. Existem estudos provando isso, né, cientificamente, que tem alteração. Mas é um tema controverso, né? Sempre o pessoal acaba gerando uma controvérsia, mas eu conheço muitas pessoas, eu já tive pacientes que utilizavam 2, 3 micro-ondas em casa e a qualidade de saúde, infelizmente, foi bem deteriorada, né? Até mudar isso aí. Então, eu tenho alguns elementos a mais comprovados que acontece, né? Então, o micro-ondas, ele é prático, mas ele tem essa questão de mudar o alimento, né? Então, ele deixa de ser alimento, ele se torna comida, né? A gente sabe que tem uma diferença entre o que alimenta e o que é um produto alimentício, né? O que foi alterado, mas não vai trazer os nutrientes todos, né? De forma correta. Na sua casa tem micro-ondas, Daniel? Não tem mais. Não tem mais. Aí tá vendo? Ó, a gente vai aprendendo, vai estudando, e o que não presta, a gente vai jogando fora, vai tirando de casa, né? Eu Agora, usei o aparelho para experiência da Sim, minha filha lá. tá. Agora, voltando para essa questão do meio ambiente, já aprendemos aqui a questão do micro-ondas, né? O que mais aí que envolve além do Wi-Fi, né? E hoje todo mundo quer a internet no quarto, quer internet na sala, quer internet no banheiro, né? E Exato. aí tem roteador em cada cômodo da casa. E agora também, acho que você até pode me explicar, existem alguns aparelhos mais potentes, né, de Wi-Fi, que você coloca no ponto principal da casa e ali para 50, 100 metros você não precisa ter o repetidor. Isso também não é bom, Daniel? A potência do access point ou do roteador, né? Ela é indo muito abaixo, por exemplo, de um magnetron do teu micro-ondas, usando o mesmo exemplo. Mas quanto mais potente, mais tu está fazendo com que essa frequência de 2.4 GHz chegue às pessoas que estão convivendo nesse ambiente, né? Existem normas nos aparelhos internacionalmente que limitam essa potência porque se sabe, né, dos efeitos deletérios. Mas algumas marcas elas burlam essas normas e acabam trazendo aparelhos com potência maior, né? E hoje em dia tu vê tanta gente com ansiedade, com fadiga, com questões relativas a pessoal insônia, né? Aí vai ver lá, tem um roteadorzinho no quarto ali do lado da cama, né? E Agora, daí tu tem Daniel, essa pode falar. frequência de 2.4 GHz sendo emitida, né, com uma certa potência, e isso acaba atingindo o corpo da pessoa que está dormindo ali, né? E acaba induzindo essa energia, essa radiação eletromagnética, né? A gente é um ser que tem correntes circulando no nosso corpo, né? Mas são correntes muito baixas, né? A gente tem todo um circuito elétrico, né, na gente, além de outras questões, né? E quando essa informação, essa radiação de fora, ela induz no nosso corpo, ela acaba gerando impulsos incorretos e vai alterando o funcionamento do nosso corpo. Bom, você colocou uma informação importante que é a questão da insônia, né? Então, a maioria das casas e apartamentos, elas têm aí a questão do Wi-Fi, né? Essa onda da internet aí para facilitar a conexão. E até mesmo você que não tem, o vizinho de Exato. cima tem, o vizinho de baixo tem, o vizinho da casa do lado tem, a empresa ali daquele quarteirão tem um ponto forte e até mesmo a companhia de telefonia também tem esse Wi-Fi. E aí as pessoas, olha, eu não estou mais dormindo direito, eu não estou mais, eu estou mais ansioso, eu não estou legal aqui com o meu pensamento. E aí a pessoa fala, eu estou me alimentando bem, eu faço meus exercícios. Então, eu queria refletir sobre isso. Então, às vezes a pessoa está levando uma conduta de vida aparentemente saudável, mas essas ações externas, né, essa tecnologia externa, acaba fazendo com que essa pessoa fique doente e pode refletir numa ansiedade ou numa insônia. Seria isso?
Nós temos um estudo que eu vou me permitir falar, não lembro o nome da autora, que é uma autora brasileira, dos melhores estudos internacionais que tem a respeito da radiação eletromagnética emitida por antenas de operadoras, né? Então, ela provou, se eu não me engano, é uma tese de doutorado dela, né, que a gente tem a emissão de radiações e casos de câncer em até 1 quilômetro distante da antena que está emitindo esses sinais na região metropolitana, né, na região povoada, vamos dizer assim. Então, esse é um trabalho brasileiro que ele é usado de exemplo em vários locais do mundo e que aqui ele não é tão divulgado, infelizmente, né? Então, inclusive, em alguns países da Europa existem normas de não ter essas antenas próximas a escolas, por exemplo, porque como as crianças têm um corpo com uma hidratação superior, elas são muito mais suscetíveis a esse tipo de radiação, né? Então, além de toda a radiação dos roteadores locais, a gente ainda tem as radiações dessas grandes antenas, né, na área pública, né? E agora vem uma festa de radiação com 5G. Bom, nesse exemplo que a gente abordou, o que você sugere para a gente poder diminuir, né, para minimizar esses efeitos nocivos à nossa saúde? Eu não posso mudar de casa, eu não posso sair do meu trabalho, eu não posso desconectar a minha internet. O que que eu posso, o que que eu tenho à minha disposição para minimizar esse bombardeamento aí de ondas nocivas à minha saúde? Já existe alguma coisa que possa nos proteger? Existem, assim, várias opções, né? Eu acabo, como eu lhe falei antes, eu também faço essa parte, às vezes, de consultoria, né, de ir na casa, ir na empresa, né, e deixar o ambiente melhor. Então, a gente tem, vamos dizer assim, ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Nas residências, por exemplo, tu pode fazer uma questão de horário de desligamento, além de uma localização mais correta dos roteadores, né, tu pode fazer uma programação conforme o roteador, ele mesmo tu pode programar para ele não emitir radiação a partir de uma certa faixa de horário, que já ajudaria, né, dentro do possível, nessa redução de exposição. Essa informação para mim é nova, como você também é profissional da área da informática, então tem como eu pedir para um técnico, para uma pessoa que conheça, determinado horário ele para de emitir essa frequência, é isso? Tem roteadores que têm isso à disposição. E também daí tem aparelhos, hoje em dia tem tomadas eletrônicas, né, que tu também pode programar essa questão de faixa de horário, né? Então, no caso desses dos roteadores, é uma opção, né, de redução de radiação, né? E dentre outras questões, a gente tem tintas condutivas para parede, tem filmes condutivos para vidros, né, que pode depois tu usar como blindagem. Então, tem várias opções de tecidos, né? Tu vê pessoas grávidas, né, apoiando, às vezes, um computador que está ligado na tomada em cima da barriga, né? Tem tanta coisa que a gente vê acontecendo hoje em dia, né? Apoiando o celular na barriga enquanto fala, né? Tu também tá Então não expondo. pode, a pessoa chega ali, sei lá, vai deitar na cama ou se jogar em um sofá e já fica ali com o celular, às vezes com o computador, com o tablet, o notebook, carregando na tomada em cima do peito, ali em cima da barriga. Isso não faz bem? O que acontece com o organismo? Por exemplo, se tiver ligado na tomada, tá? E essa tomada for uma tomada que está aterrada, no caso de um notebook, por exemplo, se tiver tudo correto, o notebook, a blindagem dele vai funcionar. Agora, se tiver com aquele Tzinho que as pessoas põem, né, ele evita o aterramento. Ou se a pessoa não tiver aterramento, esse aparelho vai estar emitindo radiação eletromagnética, né, e essa radiação eletromagnética vai estar irradiando onde é que ela estiver encostada, seja, né, na região pélvica, seja na barriga de alguém, né, que está grávida, seja na parte muscular, ali na bacia, onde é que tu está gerando as células tronco, assim vai. Né, tu tem tá toda uma... vendo aí? Tu tem toda uma geração de outras coisas acontecendo, né? E às vezes é um gesto
tranquilo do dia a dia que as pessoas não têm essa percepção, né, do que pode estar acontecendo. Eu tô lembrando lá da minha avó, isso já vai aí os seus 45, 50 anos, que a única conexão que tinha era um radinho, né? Acordava de manhã, ligava o radinho, ou um radinho de pilha, ou um radinho, aqueles antigos que ligava na tomada, e era aquele radinho, né, que era o rádio, que a pessoa tinha informação e ouvia ali as modas de viola, ouvia as músicas e trabalhava. Ó, terapia frequencial. Eu sou músico também. É outra terapia. Agora, hoje, né? Hoje a pessoa está tão habituada com o celular, com o tablet, o notebook, celular, televisão de 30, 40, 50, 80 polegadas. Então, parece que é inocente, parece que não tem problema. Mas pela tua experiência, pelos teus estudos, quanto mais a gente ficar afastado dessa tecnologia que você explicou o motivo, ou só utilizar nos momentos adequados e de forma correta, nós vamos ter mais saúde. Para ter uma ideia, quando a pessoa está com muito estresse, né, ou ansiedade alta e coisa assim, a frequência da pessoa no cérebro chega aí próxima a 100 Hz. A frequência da Terra, né, que é a ressonância Schumann, né, que o pessoal, alguns devem ter ouvido falar, outros não devem ter ouvido falar, é aquela frequência, ela é de 7,83 Hz. Então, algumas questões assim simples que a gente pode interpretar, né? Uma criança, às vezes, quando uma criança pequena está estressada e tudo, lá pelas tantas, o que ela faz? Quando ela está com birra, ela se atira no chão. Por que ela se atira no chão? Porque ela está procurando a calma dos 7 Hz. Ela está procurando fazer um aterramento, né? Então, quanto mais aparelhos e outras coisas irradiando frequências e a gente, né, entrando nessa vibração de ansiedade, né, e outras questões, né, tu acaba tendo como é que eu vou dizer, a parte cerebral, toda a ativação que tu acaba tendo, uma superativação, né, tu acaba subindo a frequência do corpo. Todas as frequências de cura do corpo e renovação são baixas, né. Tudo hoje em dia é acelerado. As pessoas estão aceleradas e as pessoas não estão bem aceleradas, né. Elas não se sentem bem. Quando elas se sentem bem, quando elas vão para a praia, põem o pé na areia, né? Estão fazendo aterramento. O mar está gerando íons negativos. Elas vão para a floresta, né? Vão para o mato, vão fazer banho de mato, né? Exato. É tudo gerador de íons negativos, né? No Japão eles vendem banho de mato. Nós ainda não estamos vendendo. No Japão vende banho de mato, de Isso, floresta, a pessoa de tem verde? direito, né? Aí e tem um ingresso, né? Para ir, né? Porque tu acaba tendo toda negócio de aromaterapia, né? Contato com a terra e tudo. Mas eles vendem, né? Tem locais que vendem esse banho de mato, né? Então a gente tem um país com tanta natureza e tantas opções, né? E às vezes a pessoa acaba ficando presa só num local cheio de tecnologia e ela não vê saída, né? Então a gente só vê doenças crônicas, a gente vê depressão, a gente vê um monte de coisa. E a saída é o contato de novo com a natureza. Bom, Daniel Fleck, o corpo humano, né, ele tem eletricidade, né? Inclusive, várias aulas que eu assisti do Dr. Lair Ribeiro, tem várias doenças que começam pelo desequilíbrio dessa eletricidade aí, dessa diferença de potencial, dessa questão de voltagem. Ou seja, nós somos um corpo elétrico. E você falou aí da ressonância Schumann, é isso? E você também comentou que o cérebro, com essa tecnologia, chega a 100 Hz e a ressonância Schumann trabalha com 7 Hz, né? Exato. Eu quero aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Então, o que é essa frequência ressonância Schumann? Nas entrevistas que eu tenho feito, me parece que ela está oscilando um pouco. Sim. Qual que é o futuro da ressonância Schumann para esse ano, para o próximo ano? O que está acontecendo no planeta Terra
que acaba afetando o corpo humano? Tem muita informação, não vou dizer que eu seja um especialista, né? Mas tem um site na Rússia que ele monitora a ressonância Schumann em tempo real, né? Que a gente tem ideia do que está acontecendo, né? Então, em função das explosões solares e outras questões de bombardeio de radiação que vem de fora da Terra, a gente está tendo oscilações dessa ressonância Schumann, né? Que é, bem entre aspas, né? Os mais científicos, se me perdoem, é mais ou menos essa frequência é gerada pelo arrasto da Terra no universo, né, no espaço. Mais ou menos isso, só para simplificar. Né? Então, o movimento do planeta Terra gera essa ressonância Schumann, gera essa frequência, porque nós estamos aqui em movimento. E nós essa precisamos frequência, dela. essa velocidade que está sendo oscilada, é isso? Eu não sei dizer assim perfeitamente nesse momento. Eu não sabia que a gente ia entrar nesse assunto. Mas bate-papo é assim mesmo. Porque tu tem bastante gente muito qualificada aí na tua audiência aí, né, frente às pessoas que eu vi que tu entrevistaste, né? Então, mas normalmente o pessoal diz que é a frequência de arrasto da Terra no espaço, né? Então, esse bombardeio de explosões solares que está acontecendo, né, de vez em quando a gente vê no noticiário o pessoal dizendo, né, que as transmissões de TV não vão funcionar bem, né, vão interromper sinal e tudo, mas para as pessoas não tem efeito. Aí, humildemente, eu vou discordar, porque se a gente está sendo bombardeado por frequências de 40 Hz, 60 Hz, esses tempos a radiação Schumann foi a 120, as pessoas vão ficar impacientes, as pessoas vão ficar irritadas, né? As pessoas vão ficar mais ansiosas ainda, né? Quem está no espectro da depressão, né, ou outros distúrbios mentais, isso vai ser acelerado. Tu vai ver brigas de trânsito, vai ver um monte de coisa influenciando por essas questões, né, da ressonância Schumann ter aumentado a frequência. E você monitora a ressonância Schumann por curiosidade? Todo dia você entra nesse site? Você lembra o site? Sim. Eu estou num grupo. Hoje eu não vi, sinceramente. Os últimos dias estava quanto? Estava dentro da normalidade? Está oscilando bastante. Nós estamos tendo apagões, que daí eu acho mais difícil de eu tentar explicar. Realmente eu não sei dizer o porquê, né? Mas ou seja, não está normal. Não. Tem bastante oscilação acontecendo. E daí tem vários grupos de várias crenças dando várias explicações. Né? Então, é meio difícil. A gente vê para que lado vai para precisar. Né? Eu só sei os efeitos que dá na gente. Né? É isso que eu posso mais dizer com certeza, porque tem muita gente boa dizendo muita coisa diferente. Né? Então, é que nem quando eu falo com os pacientes, né? Boa parte das coisas que eu recomendo eu já testei em mim. Então, eu sei que eu posso recomendar com segurança, né? Desde tratamentos e outras questões que são utilizadas, né? Tá. A Celise está falando que ela tem um aparelhinho que emite íons negativos. Você falou agora há pouco de banho de mar. Isso. E a Celise, deixa eu até colocar aqui. Obrigado, Celise. Então, que tipo de aparelho é esse? Né? Inclusive a Celise, se ela puder falar aí qual que é o aparelho, a gente agradece aí. Existe aparelho de tecnologia, né? Do bem, se é que eu posso falar assim, para ter íons negativos? Existe bastante. A gente tem opções também de fornecimento, né, de aparelhos que geram essa questão dos íons negativos, né? Por exemplo, tu está num ambiente com ar-condicionado. Né? O ar-condicionado, principalmente os mais antigos, eles geram como é que eu vou dizer? Eles geram os íons positivos que geram estresse oxidativo. Então, assim, às vezes a gente trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, lá para tanto tá com dor de cabeça, nem sabe por quê, né? Ou tá com fadiga, lá pelas tantas, né? O corpo começa a decair o nível energético, né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente põe alguns geradores de íons negativos para compensar toda essa questão, né, da tecnologia, o que ela gera, que é ruim para o corpo, é deletério. Né?
Então, o gerador de íons negativos é uma das opções bem interessantes no ambiente para esse tipo de questão. E esse tipo de gerador, você tem ideia de valores? Ele é grande, ele é pequeno? Para uma casa, né? Normalmente as casas aí, apartamentos no Brasil ficam aí na faixa de 100 metros quadrados. Qual que é as opções que nós teríamos hoje, Daniel? Tem geradores a partir de 100, 150 reais, 200 reais, que já são geradores interessantes, né? E daí tem que sempre analisar o ambiente, conforme o tamanho do ambiente, o que está gerando, né, para a gente tentar equilibrar, né, ver a circulação de ar também, porque esses íons negativos, eles têm que ser distribuídos, já que, por exemplo, do ar-condicionado, tu tem um gerador que está distribuindo, né, toda essa questão. Bom, Então, então os geradorzinhos também tem. os íons positivos fazem mal para a saúde. E o íon negativo que vem da natureza, vem de uma cachoeira, vem ali do mar, da água do mar onde quebra ali na areia, né, que é o melhor lugar para você fazer a caminhada, aquilo ali está repleto de íons negativos, e aí você está com aquela carga de íon positivo que faz mal, com o íon negativo, aí você tem o equilíbrio, você tem esse descarrego, seria isso? É isso aí, pode ver, né? Quem não quer ir para a praia, né, botar o pé na areia, né? Todo mundo fala, tô louco para ir para a praia, para botar o pé na areia, entrar no mar e descarregar, né? Tu vê que é intuitivo, né? A gente sabe que faz bem, só às vezes, né, Até não se estuda inconsciente, mais né? isso. O inconsciente é para lá de sábio, né? O consciente que dá uma estragadinha, né? Mas se a gente deixar e se conectar mais com o inconsciente, né, no meio dessa confusão toda e dessa aceleração toda que é gerada para tu não te conectar, tu vai ver que o teu corpo sabe, é que nem a biorressonância, né? A biorressonância, teu corpo responde o que é bom, o que não é bom para ele. Se tu pegar uma fruta, tá lá no supermercado, lá, escolhendo fruta, né? Às vezes tu pega a fruta e tu já solta ela, mas tu não olhou para ela. O teu corpo sabe, até em 4 segundos, o que é bom para ele, o que ressoa, o que não ressoa. Se tu segurar muito mais de 4 segundos, tu começa a convencer ele para ele pegar aquilo. Mas normalmente, até 4 segundos, tu vai detectar. Teu corpo vai responder se aquele produto, ou se aquela, por exemplo, a fruta, né? Se a fruta vai ser benéfica para ti ou não. Porque o teu corpo responde rapidamente. Então, vamos repetir isso daqui que eu achei interessante. Eu estou no mercado fazendo as minhas compras. Será que eu levo uma banana ou será que eu levo uma maçã? O meu corpo inconscientemente pode me responder isso? Como que eu faço? Ele responde. Na biorressonância, a gente mede isso, né? Tu tem instrumentos eletrônicos para medir essa resposta, né? Porque vai alterar, como a gente é um ser elétrico, né? E tem outras grandezas que ocorrem físicas no corpo, esses aparelhos, eles medem essa resposta, né? Se a pessoa, ela se permite, ela está mais em sintonia com ela, tu vai começar a acreditar no teu sensor, né? Tem gente que não vai perceber, vai dizer que isso não funciona, mas ela já está bloqueada para isso, né? Mas o teu corpo, ele foi feito para se curar e perceber o que é uma ameaça a ele ou não. Né? Se tu ingerir um alimento e ele não te fizer bem, o teu pulso vai subir. Né? Tem muita gente que nem percebe esse tipo de coisa, não sabe nem o pulso dela em repouso, né? Mas a gente é um detector, né? Então, ingerir um alimento que deu muito trabalho para o teu corpo, que ele teve que subir a pulsação muito e tudo para processar aquilo, é sinal que não é bem legal para ti. Né? Nesse momento do teu corpo, aquele alimento não está te fazendo bem, está gerando um esforço com queima energética para processar o alimento. Então, o teu corpo te dá todos os sinais. Tá. Você, quando faz compra, existe alguma dica, alguma orientação? Peguei a banana, peguei a maçã, peguei a uva. Como que nesses 4 segundos eu posso entender que o meu corpo está precisando mais das vitaminas da maçã do que das vitaminas da banana naquele dia? Isso eu posso dizer assim, eu não fiz tanto um treinamento para as pessoas nesse sentido, né? Eu fui comentando com algumas pessoas, alguns pacientes, amigos que eu atendo, e fui dizendo para eles se concentrarem mais e perceberem o corpo, né? Porque se a gente está no supermercado, naquela confusão, o som tocando, as pessoas falando e tudo, fica mais complicado a gente
perceber toda essa questão fisiológica, mas com o tempo, tu pode desenvolver isso, se tu te concentrar com a atenção, né? Lá pelas tantas, tu pode pegar uma coisa e ver, olha, já teu corpo já soltou e foi intuitivo, não foi nem real, né? Não foi nem, tu não precisou visualizar, né? A gente tem muito essa questão de visualizar, ver para crer, né? Mas, na verdade, a gente não precisa, né? A gente precisa sentir, né? Mas é uma questão de treino, de tu treinar a tua percepção. Né? Lá pelas tantas, depois tu vê o efeito. É um processo que a pessoa tem que passar para, como é que eu vou dizer? A saída é para dentro, né? Tem até um profissional aí em São Paulo que ele dá certos cursos, né? Eu acho muito legal esse dizer dele, que a saída é para dentro, né? Se tu quer te curar, se tu quer te tornar uma pessoa melhor, tu tem que te conhecer mais, né? Tá. Tu tem que te entender como é que tu funciona, né? Então, sempre nas consultas eu tento ajudar as pessoas, elas perceberem os sinais do corpo, né? Porque o corpo sempre vai te dizendo quando tu não está no caminho certo, de uma forma ou de outra. Bom, você falou a palavra intuição, né? E, logicamente, os seres humanos hoje não estão dando mais valor para isso. Está meio automatizado o processo da compra. Então, o que o Daniel está sugerindo aqui para a gente é que a escolha do seu alimento praticamente é um ato sagrado, né? Um ato de vida ali. Você vai Perfeito. escolher este ou um outro alimento ali. Então, não é porque ali está uma iluminação melhor, né? Às vezes uma banca ali está mais bonita, né? Porque tem toda essa estratégia do marketing, da propaganda, às vezes nem para você comprar a fruta, né? Comprar uma lata, né? Ali com os produtos dentro da lata. Então, você tem que, né, fazer esse olhar para dentro e sentir ali, como se fosse uma intuição mesmo. E se você começar a fazer isso com frequência, cada vez vai ficar melhor, né, Daniel? Espero que esse treinamento constante, o próprio corpo vai aprendendo, né? O que às vezes acontece com as pessoas que elas ficam tamponadas, né? Elas não sentem mais, elas estão anestesiadas, né, no dia a dia. É tanta correria e tantas coisas que, como você falou, né, da questão do automático, elas estão funcionando no piloto automático, mas a vida não é funcionar no piloto automático, senão a pessoa não está vivendo, né? Tá. Então, é muito essa questão da percepção do que realmente é alimento, o que é comida, né? O que está tratando, por exemplo, aí já é uma questão mais psicológica junto, o que está tratando um prazer baixo, que a gente chama, né? Que é uma coisa que vai te dar um prazer momentâneo e depois te dar um rebate, né? Que nem o doce, né? Às vezes o doce artificial, ele te dá uma euforia, né? Porque ele trabalha aquela questão química no cérebro e depois te dá uma queda energética que daí tu tem que ingerir mais e mais e cada vez mais. Então, a gente tem que cuidar muito o que é alimento, o que é produto alimentício, que eu tinha falado antes, né? O que é natural, o que é orgânico, né? E o que não é orgânico. O nosso corpo não foi feito para reconhecer o que não é orgânico. Então, a gente pegar produtos alterados geneticamente, o corpo não vai saber o que ele tem que fazer com esse produto. Ele não vai saber processar e, às vezes, ele vai acumular onde é que não deve. Ele vai botar para o tapete, para baixo do tapete. Não vai conseguir nem eliminar. Tá. Estou conversando aqui com o Daniel Fleck. Você que não conhece o Daniel, ele tem Daniel Fleck, Daniel, fleck.com.br. Ali ele tem várias matérias no site dele. Também tem o Instagram, Daniel Juliano Fleck. Daniel Juliano Fleck, tudo junto aqui, onde também tem as postagens ali para você conhecer um pouco mais do trabalho do Daniel Fleck. Também tem o YouTube dele, Daniel Fleck, tá? Então fica aí a opção para você conhecer um pouco mais o trabalho do Daniel Fleck. Você está aqui no canal do Fernando Betete, a gente está falando sobre assuntos que podem, com toda certeza, melhorar a sua saúde. Esse daqui é meu e-mail particular, fernandobetete@gmail.com. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, de repente você não está inscrito, vai lá, se inscreva, a gente está chegando aí a 1 milhão de amigos, né, que estão recebendo informações todos os dias. São 3 lives por dia. Trabalho aqui, suando mesmo,
para levar informação até você, informação que pode, inclusive, salvar a sua vida. E o meu canal está censurado, então eu preciso da sua ajuda para manter o canal no ar. O nosso judiciário brasileiro censurou o canal do Fernando Betete. Então tem assuntos que eu estou proibido de falar aqui. Então eu só mantenho o canal no ar junto com a minha equipe, são 6 profissionais aqui trabalhando comigo para levar informações para você de forma diária. Então faça a sua doação. Aqui é a minha chave Pix, fernandobetete@gmail.com. Então, deposite lá e dessa maneira eu consigo trabalhar para você, levando informações úteis para o seu dia a dia. Faça a sua doação agora. Muito obrigado. Daniel, tem algumas perguntas aqui. A audiência está muito boa, então vamos lá. A Deus Dedite, acho que é isso. Olá, bom dia. Ar-condicionado de veículo do carro também pode influenciar na nossa energia de forma negativa? Também. É a mesma questão, é a mesma questão que ele gera. Então, existem geradores de íons negativos para carro também. Então eu posso usar o ar-condicionado do carro para ficar mais confortável e ter um gerador de íons negativos que faz bem para neutralizar esse equilíbrio, neutralizar esse efeito maligno, Sim, né? Maléfico. Tem para tentar equilibrar a coisa, porque fica complicado também, né? Uma viagem longa de carro com ar-condicionado, a gente também tem todo um desgaste, às vezes, que a pessoa nem percebia, né? Que acaba tendo também. Então tá certo, então. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi não, mas vamos ver se o Daniel responde. Daniel, o fio de cobre ajuda em alguma coisa? O que tem a ver o fio de cobre? A Sônia está perguntando. Qual que é o cuidado aí com o fio de cobre? Pois é muito ampla essa pergunta, né? É que tem gente que usa garrafas de cobre, né, para tomar água, né, para botar água e ela, vamos dizer assim, descansar dentro de um recipiente de cobre, né, para fazer uma suplementação de cobre, entre outras questões, né. Então, talvez seja algo em função disso, né, que eu imagine que possa ser. Faz a pergunta novamente, a gente facilita, né, inclusive, para responder. O Fábio amplo, aqui, o Fábio fez uma colocação. O mar e as areias ao redor estão totalmente contaminados. E aí? Eu ando ali na minha caminhada na praia e não penso que está contaminado, não sei o quê. O que você avalia? Eu ando. Eu sempre que vou para a praia, eu ando ali, eu vou limpando a sujeira, né? Vou fazer o quê, né? Na verdade, hoje em dia, o pessoal diz que vai jogar o lixo fora, né? Não tem fora. Não tem jogar o lixo fora, né? Então, fazer o quê, né? Tu tem uma poluição de mar, tu tem radiação lá de Fukushima que está no mar, tem tanta, né, mercúrio e todas as questões dos rios que alimentam os mares, né, que vão desaguando e tem poluição. Mas a natureza, ela tem uma capacidade autolimpante grande, só que infelizmente a gente está com uma capacidade de poluente bem superior, né? Mas eu prefiro não concentrar nessa parte dos poluentes. Claro que tem que evitar lugares que estão, né, mais poluídos ou coisa assim, para reduzir a intoxicação de outras questões, né. Mas hoje em dia a gente tem protocolos, né, eu também, uma das questões que eu faço com os pacientes é desintoxicação de metais tóxicos e poluentes, né, e inseticidas e outras coisas. A gente tem protocolos com plantas, né, usando a própria natureza para limpar o nosso corpo. E também, assim, muito do que nos atinge é o que a gente deixa. Então, a gente tem que focar positivo, né, e pensar e focar em essa questão não agredir tanto o nosso corpo, porque quanto mais a gente pensar de forma negativa, mais facilmente a gente vai ser atingido, né? Isso, a gente abre bastante o espectro das formas que a gente pode ser atingido. Tá. É que nem esse canal, né? Apesar de toda a censura e tudo, tá aí, dando informação para as pessoas, sabe da missão que tem, né? E hoje em dia, quanto mais a gente tiver essa missão de divulgar o bem-estar das pessoas, mais a gente vai ajudar o mundo a se recuperar e não ficar à mercê, né, da indústria e das outras questões que acabam
reduzindo a nossa qualidade de vida, né? Então, é uma É, missão. e eu considero mesmo uma missão, né? Por isso que eu trabalho tanto para levar essas informações e eu tenho os relatos aí que muita gente melhorou, né? Teve até a vida salva aí naquele momento crítico lá em 2020 pelas informações que recebeu aqui. É muito especial. A hora do banho, Daniel. Bom dia. Chuveiro quente forma íons negativos ou positivos? Qual banho quente é mais saudável? Já que a gente falou da cachoeira, que cachoeira faz bem, né? Mas será que o chuveiro é uma cachoeira? Não, não. A questão do chuveiro, que eu diria mais, tá? O maior problema do chuveiro é a questão da água. De onde é que vem a água e que tipo de água vem? Aliás, a água é um assunto bem proibido para falar também. Se não tiver censura, a gente entra na água. Né? Porque tu vai pegar uma água que é tratada, entre aspas, ela vai vir com flúor, ela vai vir com cloro, né? Esses químicos, quando eles são aquecidos, eles são bem prejudiciais ao corpo humano, né? Então, esses tempos eu vi um filme que eles falavam que o chuveiro era a câmara de gases. Eu achei muito interessante a colocação no filme, né? Então, o chuveiro, o corpo ele reage para água quente e reage para água fria, né? A água quente normalmente é uma água mais relaxante, mas ela tira umidade da pele, entre outras questões, né? Normalmente o banho revigorante é um banho que é mais frio, né? E que ele ativa teu sistema linfático, né? E ajuda o teu corpo a desintoxicar e faz tudo circular de uma forma mais eficiente. Mas o que a gente tem que mais cuidar no banho, né? Não adianta tu ter um filtro da água para tomar e tu tomar o banho com a água sem filtro, né? Porque tu vai estar ingerindo muita água no banho, além dos gases, né? No caso do aquecimento, né? Então, o que eu recomendo normalmente para o banho é um bom filtro, né? Se for uma água tratada e se for uma água, por exemplo, de poço, que tem uma boa análise, né? Para não ver as contaminações que às vezes tem, né, no lençol freático. Bom, já que você falou de água e tem essa observação, às vezes a pessoa toma lá, né? Compra um bom filtro, né? E o chuveiro tá lá, né? Tá lá com encanamento antigo, encanamento velho, pegando água da rua, que a gente sabe da questão do saneamento no Brasil, né? Ainda que a gente tem de norte a sul, leste a oeste, cada estado tem um tratamento diferente. Então, no banho tem que ter também um filtro. E o que você considera uma água boa? A água boa, a melhor água boa seria da natureza, né? O que hoje é difícil. Uma outra intoxicação que está tendo, que pouca gente fala no Brasil, é que essa água reciclada que a gente toma, né, nos grandes centros, ela está vindo com restos de anticoncepcionais, com restos de remédio para depressão e tudo, né? E isso tudo tá modulando a saúde das pessoas que estão bebendo essa água sem uma filtragem mais eficiente, né? Alguns relatórios do CISAGO aí que são mais antigos, né? Porque os relatórios novos estão sendo removidos, né? Falam em giardia vindo direto na água, né? Entre outros patógenos, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com a água, é básico, né? A água é básico para o corpo, para desintoxicar, para o corpo funcionar. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande. Tu tem como ajudar muito a tua saúde e qualidade de vida cuidando só da água que tu toma, dentre outras questões, né? Encanamento, né? Tu falaste aí de encanamento antigo, né? Encanamento antigo tem muito chumbo que vai, né? E uma questão que é bem grave no Brasil, normalmente 70% das construções estão com infraestrutura de baixa qualidade. É comum o imóvel ser bonito, mas não utilizar né, a infraestrutura de forma adequada, não ter aterramento, não ter o encanamento correto, que não vai ser tóxico e tudo, né? Então, a gente peca muito no Brasil nessa questão dos materiais e no cuidado com os materiais e gerar uma casa saudável, né? Então, isso infelizmente acontece muito, tem pouca consciência. A gente sabe do momento, não só agora, né? Mas o momento atual, as pessoas acabam querendo economizar e aí produtos, né, na área de construção
mais simples, né? Menos duradouros, e a pessoa sempre deixa para amanhã, só que é a casa dela, né? É a casa dela, é onde vai estar armazenada a água, toda essa fiação, né? Que se não for uma fiação de qualidade, corre risco até de pegar fogo, mas daí vaza muito mais poluição elétrica, poluição eletromagnética, e a questão da água, então, nem se fala, né? E água alcalina, ô Daniel, você prefere água alcalina? A água alcalina é importante? Aproveitando o gancho de você ter entrevistado o Dr. Mercola, né? Joseph Mercola, que é uma autoridade mundial, censurado também, né? Vixe. Ele chegou a ser perseguido pelo governo americano, impressionante. Mas é uma pessoa que democratiza o conhecimento de uma forma espetacular, né? Algumas semanas ele fez um artigo sobre isso que eu achei bem interessante, que falava justamente dessa questão da água alcalina, né? E que muita gente defende, mas que também ele falando que não é a questão, não é toda essa questão, né? A gente sofre bastante com os líquidos ácidos, né? Café, leite. Leite. Se eu puxar aqui para os gaúchos aqui, eu vou falar um pouco de chimarrão, vão complicar aqui comigo, mas o chimarrão ele também tem um pH bem baixo, infelizmente, né? Que tem que se cuidar, também tem bastante cafeína, né? Conforme a pessoa ela é sensível à cafeína. A água, o ideal, normalmente, pelo que eu pesquisei, né, e fui atrás de informação, e até pelo artigo do Dr. Mercola, seria interessante ela neutra ou levemente alcalina, né? Não precisa uma água extremamente alcalina, porque muitos filtros e outros aparelhos, eles acabam gerando uma alcalinidade de uma forma incorreta que acaba não sendo interessante no resultado final para o corpo, né? A gente tem que ter uma água com menos toxicidade possível e, né, o ideal é que seja com pH neutro, que é o pH do corpo, né? Entendi. Daniel Fleck, conversei hoje aqui com Daniel Fleck, foi um assunto, a gente tinha imaginado uma pauta mais para a biorressonância, mas a conversa estava boa, a audiência também muito boa, a audiência foi chegando, e são aquelas dúvidas mais básicas eu procurei aqui atender dentro da nossa audiência, aqui mais de 1.000 pessoas ao vivo aqui, o que elas tinham mais dúvida aí. Daniel, as suas considerações finais, a sua mensagem aí, enquanto eu passo aqui o seu Instagram. Eu agradeço a oportunidade, né, como eu falei, é uma honra fazer parte aí das pessoas que foram entrevistadas por ti nessa missão, né? Eu vi que essa missão começou pela uma questão familiar da filha, né? Sim. Eu também tive algumas motivações para ir para a área da saúde por questões familiares também, né? É o nosso, como é que eu vou dizer? É o nosso maior incentivo. Sim. Um dos nossos melhores propósitos aqui, né? Então, realmente agradeço a oportunidade de participar nessa tua democratização do conhecimento, né, frente às dificuldades que temos hoje em dia. Bom, muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu já compartilhei, na verdade, o Daniel Fleck, né, o Instagram dele para você seguir, e prometo trazer aí o Daniel novamente com assuntos mais pontuais, mais específicos aí sobre o que o meio ambiente, o que a tecnologia pode trazer de bem e pode nos trazer de malefício. Daniel, muito obrigado e até a nossa próxima live, tá certo? Você gostou? Foi uma Obrigado. honra. Deixe seu positivo aí, compartilhe aqui no grupo dos amigos, no grupo da empresa. São informações úteis aí. A primeira dela, né, o micro-ondas, né? Deixa ele lá, ó, tira da tomada e deixa lá naquele quartinho das tranqueiras lá e depois já manda reciclar, porque, meus amigos, eu sou do tempo até do fogão de lenha, né? Vai ali, liga o fogão ali, faz um banho-maria, acabou o problema. Hoje a gente quer tudo em 30 segundos, né? Só que esses 30 segundos podem tirar 30 dias da sua vida,
podem tirar 3 meses da sua vida, podem tirar 3 anos da sua vida, ou até mais, né? Por uma comodidade de apertar o botão ali. E olha, volte a ler livros, né? Eu sei que tem muita coisa aqui, isso aqui é uma ferramenta de trabalho, né? Mas a hora que você chegou na sua casa, largue, pega um livro, pegue, não sei qual que é a sua religião, vai ler aí ó, um livro sagrado, que leia a Bíblia, né? Que a gente pega aqui uma audiência no mundo inteiro, né? Então, faça esse momento aí de meditação para você, para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, para o seu espírito, né? Cuide da sua saúde. A família é muito importante, a família quer você junto, né? Gozando todos esses momentos prazerosos aí. Dificuldades nós temos, mas nós temos força para enfrentar aí. E mais uma vez eu peço a sua doação para manter o canal do Fernando Betete no ar. Se você não está inscrito, se inscreva no canal aqui do Fernando Betete, também no meu Instagram, que eu tenho lives exclusivas lá, @FernandoBetete, vai lá, se inscreva. E aqui, mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e aguardo a sua doação. Um abraço e até a nossa próxima live. Tudo de bom. Tchau.